Olá, hoje o Rumos da Comunicação vai discutir a comunicação popular, uma forma nova, diferente, criativa, extremamente ágil, que muitas comunidades, favelas, grupos, principalmente de jovens, estão desenvolvendo no mundo inteiro e no Brasil isso tem feito uma revolução enorme na comunicação que a gente costuma ver, principalmente jornalistas mais antigos que aprenderam uma nova forma estão tendo a possibilidade de aprender e de conhecer uma comunicação totalmente diferente, desenvolvida inclusive com jornalistas jovens que se formaram há pouco tempo e que têm trazido um respiro, uma inovação incrível, né? Temos aqui hoje o Chico Teixeira, ele é conselheiro da BI, voluntário, do projeto Portal Favelas, Hélio Euclides, ele é do Maré de Notícias, que existe desde 2019 e trabalha com comunicação comunitária já há 22 anos, e o jovem Bruno Souza, também jornalista, cofundador do Lab Jaca, que é o Laboratório de Dados e Narrativas do Jacarezinho, uma favela do Rio de Janeiro. Esse Lab Jaca foi criado o ano passado. Então, nós vamos trazer aqui um pouco dessa experiência, análise do que o pessoal pensa sobre essa questão. Olá a todos vocês. Queria começar pelo Bruno. Bruno, me explica um pouco mais o que vocês estão fazendo no Lab Jaca. Claro, claro. Olá, Andréa. Olá a todos, Chico, Hélio, todos que estão nos assistindo. O Lab Jaca, ele surgiu no ano passado, né, no início da pandemia. Quando a gente já tinha um desejo, né, um grupo de amigos já tinha um desejo de trabalhar com comunicação comunitária aí no Jacarezinho, uma agência de comunicação, só que por conta de trabalho, vida, falta de tempo, a gente não conseguiu dar esse start, né? Aí ano passado, com o início da pandemia, né, a gente percebeu que várias favelas já estavam estruturadas e organizadas para combater a Covid ou para conscientizar a população sobre a Covid, e no Jacarezinho isso não tinha acontecido. A partir disso, a gente se juntou, um grupo de jovens, né, que moravam no território, atuavam no território de alguma forma. A gente se juntou para fazer essa distribuição de alimentos e essa conscientização, né, essa comunicação sobre a Covid. E a gente começou a passar um formulário para checar os sintomas de Covid, né, as pessoas que estavam com suspeita de Covid, e percebeu que os números que a gente tinha levantado eram infinitamente maiores do que o Estado estava apresentando. Enquanto a gente estava com uma centena de casos suspeitos de Covid, o Estado mostrava menos de uma dezena. E a gente começou a se questionar. Lá no Jacarezinho, a população já se questiona desde sempre que o censo do IBGE não faz o menor sentido, é um censo defasado. A população fala que tem pelo menos o triplo do que o IBGE declara. E a gente pensou, cara, se eles não sabem quantas pessoas estão com Covid aqui, não sabem quantas pessoas moram aqui, como é que vai ter escola para todo mundo, vacina para todo mundo, posto de saúde para todo mundo? Não vai ter. A partir disso, a gente criou o Lab Jaca, né, que é esse laboratório de dados. Então, a gente faz esse levantamento de dados diversos, desde casos sanitários, como é a Covid-19, até segurança pública, como a gente tem feito, para trazer essa produção cidadã de dados real, né, trazer esses indicadores reais, já que os dados ditos oficiais não faziam o menor sentido para a gente. E o plot que a gente teve em cima disso, né, foi como a gente comunicava esses dados. Eu acho que isso veio muito através dessa nossa formação, né, de ser uma geração jovem que foi criada com internet, com acesso ao celular, enfim, a tecnologia. Então, a gente enxergou que o audiovisual era a melhor forma de estar comunicando esses dados, né? A gente entende que boa parte da população é analfabeta, muita gente não sabe ler ou interpretar um texto ou um dado. Então, a gente entendeu que essa seria a melhor forma da gente estar explicando o dado de uma forma criativa, seja numa peça gráfica que compara o valor de um caveirão ao valor de uma cesta básica, para deixar isso muito claro, seja numa peça de humor em que a gente coloca um ator para explicar a importância do censo do IBGE. Enfim, a gente busca essas formas, e principalmente através dessa linguagem do audiovisual, para estar comunicando os dados que são importantes, né, para essa construção de sociedade. Maravilha! Hélio, eu queria que você trouxesse um pouco também a experiência do Maré de Notícias, que já é uma experiência mais antiga, né, que é do Jacarezinho, e que, inclusive, enfim, vem recebendo muita atenção, até da mídia tradicional, pelo trabalho que está sendo feito lá. A gente começa em 2008
a fazer uma pesquisa com os moradores, o que eles queriam saber no jornal, o que eles queriam ali que fosse falado, né? Porque na comunicação comunitária a gente pensa o seguinte, que o morador tem voz, mas a gente precisa aumentar essa voz, ser o microfone desse morador. Então, esse espaço era o Jornal Maré de Notícias, que a gente precisava falar de dentro para fora. Porque sempre quando você fala de favela, o Bruno destacou aí, quando fala do Caveirão, fica parecendo assim que nas favelas só tem violência. A notícia da favela é a violência. Fica se torcendo assim, onde vai ser a operação de hoje, em qual favela vai ser para a gente publicar. Então, fica aparecendo isso. E a gente queria mostrar o outro lado da favela. Um lado que o José e a Maria, eles constroem aquele local. Eles brigam por aquele local. Eles lutam. É uma mobilização de moradores para que tenha escola, para que tenha saúde, para que tenha cultura. Então, tem uma gama de coisas dentro de uma favela que a gente precisa mostrar para todo mundo. E aí a gente precisava do Maré de Notícias nascer. Então, em 2009, dezembro de 2009, nasce o Maré de Notícias. E aí ele vem mostrando toda a trajetória da Maré. Hoje, se você for contar a história da Maré, as páginas do Maré de Notícias já são como se fosse um livro contando a história. E na pandemia foi muito forte isso. A gente teve que interromper o impresso, né? Mas a gente já tinha o online, que ainda estava meio começando, e aí a gente fortaleceu o online para mostrar o que estava uma frente de comunicação. Que o Maré de Notícias é ligado à Rede da Maré, a instituição Rede da Maré, que financia o jornal. E a Rede da Maré tinha uma frente já de levar alimento a essas pessoas, né? Nesse momento tão crítico da pandemia, que mostrou a desigualdade social no país, mais forte ainda. Então, se juntou à frente de comunicação. E hoje também temos a frente de saúde dentro da instituição. Então, o que acontece é que a gente não sabia, muita gente morrendo, não sabia o número certo de pessoas infectadas. Então, hoje a gente tem um exame dentro da favela, em vários locais, a parceria com a Fiocruz, com a SAS, com a Conexão Saúde, a gente consegue hoje fazer saber quantas pessoas estão com Covid hoje na favela. A gente consegue, quando a pessoa, a gente sabe que a pessoa está com Covid, a gente consegue fazer a ponte com o posto de saúde, com a clínica da família, fazer uma ponte para que a gente possa levar alimento a essa pessoa para que ela possa ficar os 14 dias dentro de casa, ela e os familiares. Então, isso é uma rede de ações que a gente está fazendo junto com a comunicação e agora, exatamente hoje, está aí a vacinação em massa da Maré, também é uma luta nossa. Eu acho que isso é muito importante. E a comunicação é muito importante nisso, porque a gente mostra ao mundo o que está acontecendo na Maré. Maravilha. Chico, conta um pouco sobre a questão do portal Favelas, qual foi a ideia de criar? Vamos lá. Bom, oi, Andréia, oi, Bruno, oi, Hélio. Eu estou aqui maravilhado com essas histórias, porque eu faço jornalismo tem, sei lá, quase 50 anos, e conheço um pouco da comunicação comunitária popular, mas nos últimos 5 anos é que eu comecei a me envolver mais. Porque não sou periférico, não sou de favela, mas eu acho que é fundamental, eu acho que é importantíssimo a gente dar total apoio e força para que dar a nossa contribuição para que possas desenvolver esse tipo de comunicação, né? Todos nós somos comunicadores. Nesse sentido, eu me lembro, quando você fala, André, que é uma nova forma de fazer comunicação, eu acho que não é tão nova, ela começa agora a ter mais visibilidade, né? Mas, antigamente, as comunidades elas se comunicavam muito, né? Havia o jornal de poste, havia o alto-falante da praça,
né? Isso já era uma forma de comunicação. Quem já morou no interior sabe muito bem como é que é isso, né? O jornal da praça, o alto-falante da praça é o meio de comunicação daquela comunidade. Poste, né? poste também. O poste é onde você pregava. Primeiro pregava as notícias, né? O vizinho, quem está precisando de um quilo de arroz, ou, enfim, aquelas trocas que se faziam, né? E depois o jornal do poste também ficou meio confundido com a história do jogo do bicho, né? Que é uma forma de comunicação também. Né? Eles sabiam, o pessoal da contravenção sabia que aquilo ali dava certo, que todo mundo parava para olhar aquele resultado. Tudo isso é comunicação. Né? E a gente tem que aproveitar esses instrumentos e esses recursos e, de alguma maneira, trabalhar isso. E a gente que é jornalista, eu sou jornalista, você é jornalista, o Bruno o Hélio todos nós que trabalhamos nessa área, catando notícia, né? Catando informação, catando realidade que está acontecendo e transmitindo aquilo. O jornalista nada mais é do que isso. Né? Ele cata uma realidade, observa, relata e dá a sua versão, né? E dá a sua visão daquilo ali. Por isso é que você tem, às vezes, jornalistas que são mais tendenciosos para um lado, outros mais tendenciosos para o outro, mas sempre existe uma visão daquela pessoa que está falando que bom, não importa, vamos ao Portal Favela. Um grupo, eu e mais um grupo de pessoas, eu fui convidado a participar de um grupo que pensou no início, final de 2018, início de 2019, em criar um portal que pudesse reunir as experiências de comunicação de diversas da periferia de diversas favelas do Rio de Janeiro. Inicialmente seria do Rio e depois poderia até passar para qualquer outro lugar. Fizemos umas 2 reuniões, conseguimos juntar algumas lideranças e alguns veículos de favela, mas aí veio a pandemia. E a pandemia, bom, como estragou a vida de todo mundo, também prejudicou este projeto, que foi obrigado a se instalar no meio dessa confusão toda. A ideia original dele é ter o comunicador e o próprio morador da periferia, das favelas, como protagonista das suas notícias, né? Das notícias que acontecem ali. E também levar, através do portal, o portal ser um tipo de link para todas as outras experiências que acontecem nessa área. E não só na área de periferia e favela, mas tudo que acontece, tudo que sai no veículo de comunicação da mídia tradicional, pudesse também ser colocado, que tivesse direta ou indiretamente, alguma ligação com a vida daquelas comunidades, que aquilo também pudesse vir para as páginas do portal. O portal nasceu como um blog, né, um site na internet, e hoje ele já está com um braço no Instagram, está com um braço no Skype e um braço no YouTube também, com algumas discussões, alguns debates a respeito de tudo que acontece, dessa rotina, desse dia a dia, da importância dessas comunidades. Eu sou um colaborador como repórter e gostaria até de participar mais, de estar mais ativo, mas a pandemia me prendeu muito em casa, mas eu trabalho mais na parte de edição e postagem de matérias no portal. Então, eu acho que interessante, quer dizer, tudo aí que vocês colocaram, é que, na verdade, a comunicação popular ela já existe há muito tempo, mas eu acho que aqui o que o Bruno trouxe, e aí vocês também colocaram isso, é que, na verdade, a periferia se apropriou dessas novas tecnologias de comunicação e conseguiu expandir e ter uma voz muito mais ativa, né? E tem uma experiência que eu tenho, que é muito interessante. Eu entrevistei uma menina da Voz das Comunidades, não sei se vocês conhecem. Então, assim, eles inventaram uma profissão que se chama o agente comunitário de comunicação. Olha só que genial. Então, eles entraram em contato com uma porrada de garotos e garotas de várias favelas do Rio de Janeiro
e fizeram uma parceria com a UFRJ, viu, Bruno? É um negócio interessante. Aí para vocês também, não sei se você conhece o Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ. Então, eles estão assim, eles fizeram uma porrada de parceria interessante com essa galera e aí dão formação de comunicação, não é uma faculdade de jornalismo, mas dão uma formação, discutem uma série de questões interessantes com esse pessoal e isso acaba trazendo assim informação de muita gente, de vários locais diferentes, entrando nessa questão que o Hélio estava levantando, né? Quer dizer, eles acabam trazendo muita informação de vários locais diferentes. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco o impacto que essa experiência que vocês têm está trazendo, não só para o lugar onde vocês estão focados, né? Quer dizer, no caso do Jacarezinho, no caso da Maré, e o Portal Favela de uma maneira mais geral, mas qual o impacto que vocês veem nesse tipo de comunicação diferente? Vamos lá, Bruno. Opa, você citou o exemplo aí do pessoal do Voz das Comunidades. Eu acho que o Voz das Comunidades é um dos maiores exemplos de jornalismo comunitário. E eu acho que de bom jornalismo no geral que a gente tem no Brasil. O trabalho que o René Silva desenvolveu desde sempre ali no Voz das Comunidades é sensacional. Um garoto de 11, 12 anos fundando um jornal comunitário para começar a discutir entrada de UPP, entrada da polícia em operação policial, e a partir disso também começando a se adaptar às novas tecnologias que estavam surgindo no início da década passada, como o Twitter, e hoje ele é uma das maiores figuras do Brasil dentro do Twitter. É genial, o cara ele começou com esse crescimento, ele teve essa visão, e hoje o Voz das Comunidades é um dos maiores jornais, eu acho que talvez o maior jornal comunitário do país, o Voz das Comunidades, tendo alcance em outros lugares do país, uma atuação em longa escala aqui no Rio de Janeiro, né? E isso foi um pouco do que a gente trouxe também ali no Abjaca, né? A gente hoje está situado no Jacarezinho, né? A gente surgiu no Jacarezinho, mas a gente também está com um pouco dessa limitação por conta da pandemia, mas a nossa meta é expandir. A gente tem essa pretensão de expandir para o Rio de Janeiro, Brasil e, quem sabe, América Latina, né? Ainda mais porque as nossas produções e os nossos levantamentos de dados são com fórmulas replicáveis, então tudo que a gente faz, a gente quer mostrar para as pessoas também como se faz para que elas consigam estar reproduzindo isso na sua comunidade, né? E eu acho que é isso que vocês falaram, né? O jornalismo comunitário ele sempre existiu, sempre teve uma força gigantesca. Nós do Abjaca não estamos inventando a roda com nada, né? O Hélio está aí, a gente sempre bebeu da fonte do Hélio, do Maré de Notícias. Sou grande fã do pessoal aí de muito tempo. A Maré, ela tem essa cultura, né? Seja com veículos como o Maré de Notícias, que se propõe a ser um jornal, um jornalismo de fato, ou até páginas de comunicação como o Maré Online, o Maré Vive, né? O Maré Vive que o Naldinho faz também é sensacional, comunica tudo que acontece ali dentro da comunidade de uma forma que é uma forma popular e que pega o público dali da favela, né? E eu acho que o que a gente fez a gente se destacar foi exatamente esse diferencial de se apropriar dessas tecnologias, né? Eu acho que a tecnologia ela deixou a comunicação não democrática 100%. A gente ainda entende o peso que você tem num horário nobre, numa TV aberta, mas ela democratizou muito o acesso à comunicação e o acesso à informação. E a partir disso a gente cresceu. Isso potencializou a nossa voz. Antes, ter um espaço no jornal para estar falando sobre qualquer coisa era muito difícil. Hoje em dia, a gente consegue fazer um barulho gigantesco em rede social, pautar um Trend Topics nacional no Twitter, e com isso os jornais, a imprensa vai ter que correr atrás da gente, eles vão ter que se virar para vir falar com a gente. Essa é a verdade. E antes a gente era tratado como fonte, a gente ainda é tratado como fonte. O jornalista comunitário é tratado como fonte quando, na verdade, ele está produzindo um conteúdo que as grandes mídias estão se apropriando para estar replicando. O jornalista das grandes mídias chega para a gente basicamente pede uma matéria pronta, uma pauta com apuração, com a
foto, com a fonte, com todo mundo, e trata a gente como uma mera fonte, sendo que a gente está fazendo aquela produção, saca? Então, Isso acho aconteceu na tragédia do Jacarezinho agora, recentemente, né? Com certeza, com certeza. Eu passei muito por isso, porque eu estava ali de frente no Jacarezinho, como uma das pessoas que atuam ali no território. A gente deu entrevista para mais de 40 jornais de mais de 20 países diferentes, e eu consigo afirmar com todas as letras que o trato que a mídia internacional teve com as pessoas e a atenção, o cuidado em estar levando a informação, em estar selecionando os personagens, a fonte, foi muito maior do que o que a mídia nacional teve. Eu acho que a cobertura que a mídia nacional teve da chacina do Jacarezinho, em geral, tirando de alguns poucos veículos independentes, foi ridícula. É mais do mesmo que a gente está vendo aí há muito tempo, né? Então, só para fechar, eu acho que é isso, né? Eu acho que a internet ela democratizou esse acesso à comunicação e hoje a gente consegue fazer um barulho, consegue estar levando essa informação, pautando as pessoas e também, de vez em quando, pautando essa mídia hegemônica, né? É isso aí. Vamos lá, vai lá, Chico, você está sem som, diga lá. Você vê, né, Bruno, que tem uma apropriação, que é como você disse, uma apropriação não só da mídia, mas de hoje em dia essa comunicação é reconhecida por diversas áreas e diversos grupos. Você vê, a própria Fiocruz, por exemplo, trabalha muito bem, né? É uma entidade nacional, uma entidade de saúde importantíssima desse país, faz um trabalho fundamental. E hoje tem uma parceria com as comunidades, com as favelas, que é fantástica, né? Você falou aí, por exemplo, das notificações da Covid, o Hélio também falou de que isso é feito lá na Maré. A Fiocruz, ela comanda, ela participa, ela lidera uma rede, né, que é o painel unificador da Covid, que é fantástico, onde ela dá todas as informações que existem em cada favela, como que está se desenvolvendo o vírus, essa pandemia em cada lugar. Então, eu acho que isso realmente é incrível. E a ideia, no caso do Portal Favelas, é um pouco isso no lado da comunicação, né? Eu não tenho assim muita dúvida com relação a que o Portal Favelas ele é um instrumento muito mais para você mostrar para a sociedade, para a comunidade, o que é feito dentro dessas comunidades, né, da periferia das favelas, do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o ideal, pelo menos ele nasceu com essa ideia, seria de juntar todas essas experiências e mostrar, olha, gente, olha o que está acontecendo aqui, né, nessa periferia, vocês não estão vendo, entendeu? Então, eu acho que ele não é um veículo que entra para medir forças ou competir com outras iniciativas de comunicação que existem na periferia, mas, pelo contrário, é para colher aquilo tudo ali e mostrar, né? E dar o protagonismo para quem tem que ser protagonista e mostrar isso para a sociedade. Hélio, qual a sua avaliação aí sobre o impacto dessa comunicação pungente que a gente está vendo? Eu concordo com os dois, acho que falaram perfeitamente. O Bruno, também sou fã dele, eu acho que. E o Chico, tive uma reunião com eles no mês passado, foi belíssimo também. Acredito que a comunicação comunitária ela existe há bastante tempo. Eu, quando estava na faculdade, tive aula de jornalismo comunitário, de comunicação comunitária com o Alci Cavalcante, que vocês devem conhecer, o grande fotógrafo. E ele falava, Hélio, fala da tua experiência. Então, e a gente trocava experiência. O Alci falava do trabalho o olhar dele para a favela, que era um olhar diferenciado. Então, a comunicação comunitária ela tem esse olhar diferenciado. Onde que atua, tem que ter um olhar diferenciado. Eu tive em 2018 na Colômbia, no Prêmio Gabo, e o que me assustou muito foi que os palestrantes falavam que o ativismo não é comunicação. Então, a gente de comunicação comunitária, a gente é ativista, a gente está ali na luta, a gente quer mudar o ambiente que a gente está, a gente quer melhorar. Então, a gente é ativista, então a gente precisa mostrar isso. Eu acho que o que a gente está precisando hoje de comunicação comunitária é mostrar à sociedade a importância da comunicação comunitária. Eu acho que
Isso vai até além de a gente fundar uma associação que reúna essas experiências, que às vezes a gente caminha, a gente se sente um pouquinho sozinho no nosso projeto, e aí cada um caminha do seu jeito, e eu acho que unindo forças a gente vai poder fortalecer um ao outro. Eu acho que o Jacarezinho fortalecer a Maré fortalecer Manguinhos, e Manguinhos fortalecer Rocinha, e assim vai. A gente precisa dessa união e mostrar também nas faculdades, as academias, mostrar a importância da comunicação comunitária, que tem bons profissionais, ótimos profissionais, e tirar essa coisa de a comunicação comunitária é um improviso. Não é improviso, a gente trabalha, o Bruno sabe disso, que a gente cada dia mata um leão para poder tá aí fazendo o nosso trabalho. E a comunicação comunitária ela veio muito forte há anos atrás em rádio comunitária. Só que o projeto rádio comunitária não foi à frente porque o governo não permitiu. Então as pessoas migraram. E a internet hoje é o veículo, assim, é o gancho que a gente precisa fazer esse trabalho de comunicação comunitária. Hoje é o espaço, mas no nosso meio, a gente, como começou no impresso e os moradores pedem tanto o impresso, a gente continua com o impresso, mas hoje com esse mercado da internet, mostrar ao mundo, né, o poder da favela. Vocês falaram no Alcir Cavalcante, ele está com uma exposição maravilhosa sobre a Rocinha. Essa exposição está em Niterói, lá na Sociedade Fluminense de Fotografia, e eu acho que seria sensacional convidar eles para essa exposição, tanto para a Maré como para o Jacarezinho, porque seria uma coisa assim sensacional, e o Portal Favelas também dá essa visibilidade para essa exposição. Sobre a questão da mídia ativista, olha só, eu me recuso a chamar a mídia tradicional de mídia tradicional e a mídia ativista de mídia alternativa. Alternativa coisíssima nenhuma. É a mídia ativista e a mídia corporativa, né? É a mídia como um negócio, né? A TV Globo, a rádio isso, a rádio aquilo, ou o jornal não sei o quê. É um negócio. É um negócio como a padaria, como a indústria de sabão. E todos são mídias ativistas. Eu acho que uma coisa interessante é a gente parar. Eles tentam vender que eles são a mídia tradicional, independente, imparcial, coisíssima nenhuma. Eles são tão ativistas quanto a mídia do Labjaca ou a mídia do Maré de Notícias. Só que é para um outro lado, que não é o lado que interessa a maioria da população. Então, esse carimbo de mídia ativista é para todo mundo. Só que, assim, eu acho que essa mídia popular ela assume, como disse o Hélio, ela assume de uma maneira transparente. Ela assume de uma maneira transparente. E enquanto a mídia corporativa, empresarial, a mídia de negócio, ela tenta esconder esse aspecto, né? Nós estamos, a ABI está fazendo um curso que depois vai se tornar público, assim que terminar esse curso, ele vai se tornar público, que ele discute justamente essa questão do letramento midiático e da questão da desinformação e da nova mídia. Acho que vai ser interessante, a gente vai poder divulgar aí e vocês vão poder também divulgar. Vai lá, Chico. Eu acho interessante essa discussão, até mesmo para a gente refletir um pouco sobre o que é fazer jornalismo. O que é, na verdade, praticar essa atividade da informação, né? Eu acho que nós somos muito mais profissionais da informação, o jornalista, no caso, do que qualquer outra coisa. A comunicação ela é muito mais ampla. E existe a mídia corporativa? Sim, existe. E, por outro lado, existe a mídia popular comunitária, que também a gente tem que refletir também que nem toda ela é hegemônica, né? Você tem que saber diferenciar também aquela mídia chamada comunitária, mas que é muito oportunista, porque tem por trás dela, assim como a mídia corporativa tem um empresário, um patrão, um homem que só pensa em lucro, né? Uma pessoa que só pensa em lucro, você às vezes tem também, atrás de uma mídia chamada comunitária ou popular, né? Um político,
né, um político que não tem lá suas boas intenções, né? Você tem um pastor, um religioso, que estaria também se apropriando daquela mídia. Enfim, todo mundo que se apropria de qualquer coisa para colocar a sua opinião, a sua opinião, e não a opinião do coletivo, e não respeitar a opinião do coletivo, isso a gente tem que combater sempre, né? E eu acho que por conta desses políticos ou dessas falsas lideranças religiosas que invadiram e tomaram conta muitas das rádios comunitárias, né? Muito do que aconteceu com as rádios comunitárias que o Hélio falou foi um pouco isso, foi essa apropriação indébita, né, dessas falsas lideranças, que não eram mais lideranças comunitárias, elas tinham interesse próprio naquilo ali. Então, acho que essa imagem ficou muito ruim, e eu acho que as entidades, como no caso da BI, onde nós estávamos lá dentro, né, André? E os sindicatos, por exemplo, têm que começar a perceber que existe essa grande diferença e que existem profissionais de informação sérios, né, competentes, ativistas dentro dessa mídia comunitária e popular e que devem ter o direito de usar o título de jornalistas, mesmo não tendo lá alguns requisitos que são pedidos por essas entidades, mas eles devem ser reconhecidos e devem ser encampados, porque senão, daqui a pouco, essas entidades é que vão sofrer com isso. Senão, daqui a pouco, é a própria BI, são os próprios sindicatos que vão morrer por causa disso, porque a gente vai acabar, né? E quem vai tomar conta, eu tenho certeza disso, quem vai tomar conta desse cenário, né, é muito esse profissional, né, que está em todo lugar, né, que é um profissional da informação, da comunicação de uma maneira geral. Eu não sei o que vocês acham disso. Vai lá, Bruno e Hélio, o que vocês acham dessa discussão aí? Eu acho 100% correto o que o Chico está falando. Eu acho que o jornalismo ele tem se tornado mais dinâmico à medida que a comunicação tem se tornado dinâmica, então você tem que dar a resposta, né? Hoje, na faculdade de comunicação, de jornalismo, você está aprendendo tudo. Você está aprendendo a fotografar, a filmar, a ser um social media, a gerir uma imagem disso e daquilo, a estar cuidando do site, a estar fazendo tudo. Então, você acaba atuando em todas as formas da comunicação de alguma forma, né? Eu, por exemplo, sou formado em jornalismo, mas acabei tendendo para o lado do audiovisual, principalmente do documental, porque eu enxerguei que essa era uma forma de estar conseguindo passar essa minha mensagem. E eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente vai avançando, estratégias novas vão surgindo e a gente vai ter que se adaptar. A comunicação hoje, o jornalismo principalmente, ele é muito mais rápido, muito mais hard do que foi antigamente, do que era quando você tinha só o jornal impresso ou quando você esperava o horário daquele jornal na rádio para poder ouvir aquela notícia ou aquela informação. Hoje, o que acontece agora já está no Twitter e daqui a 15 minutos está no site do UOL. E quem acompanha só o jornalismo pelo rádio ou pela TV vai ver isso no máximo no Jornal Nacional daqui a 5 horas, enquanto as pessoas de agora já se informaram. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás e se atualizar, né? Porque a comunicação ela tem ficado cada vez mais ágil. E aí, Hélio? Eu concordo com os dois. Eu acho que a comunicação comunitária ela vem com um olhar diferenciado. Quando tem uma operação policial, por exemplo, quando se é colocado que é um sucesso a operação, a gente mostra um outro lado, o lado de escolas que foram fechadas, postos médicos que foram fechados, moradores que não conseguiram sair de casa, pessoas que perderam algo que já tinha marcado com antecedência e não foram. Então, tem tudo uma gama de coisas que um outro olhar que a comunicação comunitária traz. Eu participei... Especialmente, desculpa te cortar, mas especialmente vidas, né, inocentes que se perderam, né, que deixaram de existir por causa daquela dramática e desesperada situação que aconteceu naquele lugar. Desculpa, vai lá. Tranquilo, é isso mesmo. E eu participei ontem de uma reunião da FENAGE, né? E aí o que aconteceu é o seguinte, que os grandes jornais já estão assim, a reunião falou sobre isso, que estão perdendo matérias, sendo furtadas matérias para os sites de buscas.
Eu pensei, poxa, quanto tempo, o Bruno falou aí também, quanto tempo a gente de comunicação comunitária já foi citada a nossa matéria em algum lugar, mas a fonte não foi mencionada. Entendeu? Então tem isso já anos já que a gente vem trabalhando e não acontece isso. E outra coisa quando a gente fala, o Bruno até deu início aí, da falta de verba. Então, quando você tem um anúncio, alguma coisa, sempre vai para outro jornal grande, tudo. E o comunitário não pode participar de um edital para que a gente possa também participar daquela publicidade do governamental. E isso é muito ruim, entendeu? A gente percebe isso há anos acontecendo, não olhar para a comunicação comunitária. Então, a gente precisa ver isso. É uma coisa dinâmica, a comunicação é uma coisa dinâmica e é formada por pessoas de dentro de uma favela, que são pessoas que têm um potencial, entendeu? E que a sociedade precisa sentir isso. Eu só queria levantar uma questão que Só para ter uma ideia, André, lá no Portal Favelas mesmo, a gente cansa de dar notícia que a gente puxa do Jornal da Maré, por exemplo, né? do Lab Jaca. E a gente coloca, dá lá, praticamente, às vezes, a gente acrescenta uma ou outra coisa, mas praticamente a gente dá aquela notícia e dá o link, ó, vai lá que você vai ver a matéria original nesse lugar. Eu acho que é esse o nosso papel. Entendeu? Eu acho que, às vezes a gente confunde um pouco, mas nós precisamos, isso, ter o protagonismo de quem faz, né? Isso é muito importante. Desculpa, André, vai lá. Não, tranquilo. Eu acho eu queria falar também, só para completar isso, perdão, André, porque quando o assunto está bom, a gente fica assim querendo continuar nele. Eu queria até que o Hélio falasse um pouco, porque o que o Maré de Notícias tem feito, eu tenho acompanhado, foi um movimento muito interessante, junto com alguns outros veículos independentes, num nível nacional, como o Alma Preta e vários outros veículos, meio que construindo um hub de comunicação para conseguir estar difundindo essas ideias desses veículos de uma forma maior, numa amplitude maior. Eu até queria entender mais sobre isso, se o Hélio pudesse falar, porque eu vi que foi uma iniciativa nova que eles estão fazendo e que eu achei sensacional, e é de nível nacional, é muito legal. Opa, vamos lá, Hélio. Você está sem som. A Dani Moura está à frente desse projeto, né, que é a nossa coordenadora do jornalismo lá no Maré de Notícias, e a gente uniu forças, isso que eu quis falar lá, né? Então a gente tem agora uma associação na internet, né, de comunicação, mas eu acho que a gente precisa avançar mais ainda, entendeu? Não pode parar. Eu acho que a gente precisa unir forças também assim com a comunicação comunitária, que às vezes a gente uniu forças com uma gama de grupos, né, de instituições, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar também, às vezes, por exemplo, no Fala Roça, que não está sendo impresso porque falta verba, que a gente precisa correr atrás junto com eles, fortalecer eles. A gente precisa fortalecer o Jornal de Manguinhos, também está parado. Então, a gente precisa unir forças para que a gente possa fortalecer todos. Acho que o Maré de Notícias fica feliz de estar aí nessa empreitada, né? Mas eu acho que a gente não pode andar sozinho. A gente precisa, às vezes, voltar lá e buscar quem está lá, que começou junto com a gente e que tem um grande trabalho e, às vezes, está interrompido por várias questões que a gente pode ajudar. Eu vou pegar o gancho do que o Hélio terminou. Só um instantinho. A ABI, eu já tinha comentado isso com o Chico, a ABI vai abrir um espaço permanente, inicialmente chamado Comunicação Popular. Justamente aí eu queria, inclusive, um artigo do Bruno sobre a experiência do Lab Jaca, toda a análise que você fez inicial, do Hélio também sobre essa experiência que a Maré de Notícias tem, e essa articulação com outros movimentos, como o Hélio lembrou aqui, e do Chico sobre o Portal Favelas, e porque eu acho que assim, a ABI ela pode ajudar nessa divulgação desse esforço coletivo que está sendo feito aí nacional. É importante que o conjunto dos jornalistas que estão sempre atrás do site da ABI tenham conhecimento sobre toda essa movimentação que está sendo feita.
Tá? E sobre a questão do ativismo, eu acho importante a discussão que a gente está tendo nesse curso da BI, de caracterizar tudo como mídia ativista. Então, a mídia que a TV Globo faz é mídia ativista. A mídia que o pastor evangélico, falso ou não falso, ou verdadeiro, faz é mídia ativista. A mídia bolsonarista é mídia ativista. E a nossa mídia também é mídia ativista. E a mídia democrática, a mídia que zela e que propagandeia a democracia, também é mídia ativista. Entendeu? Porque na hora que a gente carimba todo mundo como mídia ativista, a gente facilita a discussão para as pessoas escolherem que tipo de mídia que elas querem. Entendeu? A gente desmistifica quando uma mídia fala da cloroquina, a gente tem que dizer que isso está servindo, isso é uma mídia ativista que está servindo, entendeu? A pessoas que querem a morte das pessoas, que estão jogando contra a democracia e contra a saúde das pessoas. Vai lá, Chico. E querem lucrar com isso, de alguma maneira também, né? Porque isso tem grana no meio dessa parada aí, né? Isso aí, vai lá. Não, eu queria reforçar também o que o Hélio falou, e colocar, eu acho que esse debate, eu tenho certeza que a turma lá do Portal Favelas vai apoiar e vai entrar de cara nesse debate. Eu acho que a gente tem que estar junto nisso aí também, da unidade, né? O debate da unidade. De alguma maneira, a gente pode ser útil nesse sentido, né? Nós temos lá pessoas muito importantes, que são lideranças importantes nas favelas ou na periferia. Nós temos o Rumba, que junto com a gente, é um dos fundadores do Portal Favelas, né? E um dos grandes incentivadores, não, Gabriel Rumba, é uma liderança importantíssima, né? Nós temos o Álvaro, né? Nós temos o Cláudio, enfim, nós temos uma série de pessoas que estão no Vidigal, estão na Rocinha, estão no Jacarezinho, e que a gente precisa, e eu acho, eu pelo menos sinto muito falta disso que o Hélio falou, da gente conversar, da gente sentar e trocar ideias, né, junto, que nós que fazemos isso, né, nós que estamos juntos nesse projeto, né, comunitário, a gente tem que sentar, né? O Itamar, por exemplo, lá do Dona Marta, o Dona Marta também tem, Santa Marta tem um projeto também, talvez um dos pioneiros, né, de comunicação popular e comunitária. Então, eu acho fundamental a gente começar a pegar essas pontas e unir essas pontas, né? Então, Hélio, eu tenho certeza que do Portal Favelas você pode contar com a nossa participação, a nossa colaboração, a nossa presença, e para pensarmos juntos, né, como que a gente pode dar unidade a esse movimento, né? Eu acho isso fundamental. Já teve aí uma iniciativa, não sei como é que está hoje, do primeiro encontro estadual de comunicadores populares e comunitários, né, que estava sendo levado pelo Fale Rio, que é o braço do FMDC aqui no estado. E eu sei que eles estavam com muitas dificuldades de pegar exatamente essas pontas, né? Eu acho que está na hora daquelas pessoas que estão à frente, que estão batalhando nisso, sentar e conversar, ver até onde vai a nossa identidade, até onde temos uma identidade comum, né? Até onde temos algumas divergências, eventualmente podemos até ter divergências, mas acho que as convergências e as ideias comuns são muito maiores do que prováveis divergências que possam existir. A BI pode ajudar nisso, o Chico, nesse encontro estadual aí, dando suporte. Se for presencial, pode ser no prédio da BI. Se for virtual, a gente pode dar suporte também, tecnológico e distribuição também da transmissão desse evento. Tá? Gente, vamos finalizar. Acho que o Chico já deu mais ou menos uma fechada. Queria que o Bruno e o Hélio... Não, pois queria que vocês finalizassem aí a fala de vocês. A gente está encerrando o nosso programa. Vamos lá, Hélio.
Não, eu queria falar do que o Bruno falou aí, né, da nossa associação. Então, quem quiser conhecer, está no site, é AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital. Você vai lá conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, né? Eu acho que foi o primeiro passo. Mas meu sonho é que a gente possa ter uma associação de comunicação comunitária nacional, ou primeiro estadual, que a gente possa reunir, a gente possa fortalecer nosso trabalho, né? E agradecer, eu acho que o convite aí, estar ao lado do Chico Teixeira foi sensacional, da André Pena. O Bruno, eu sou fã de carteirinha do Bruno, cara. E dizer que agradecer duas pessoas que estão me ajudando agora, que é o Marcelo Farias e Alcete Pinheiro. Eles estão me ajudando na filiação na BI. É um pensamento que eu tinha, que o Alci me incentivou, e eu estou fechando esse mês já minha filiação à BI, que eu acho muito importante. O jornalista está nessa associação que tem uma história, não uma história passada, uma história presente no meio da nacional. É muito bom quando você tem acontece algo no país e tem ali a menção da BI, a fala da BI. Eu me sinto representado como jornalista pela BI nessas menções, nessas falas da BI. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é o primeiro passo que a gente possa mostrar ao país, né, o poder do jornalismo, né, que a gente, tanto nessa vacinação, queria se vacinar, ser um dos primeiros, porque a gente estava na luta aí na rua, a gente não conseguiu isso. Então, a gente precisa estar junto para que a gente possa lutar pelas nossas reivindicações, né, a gente possa conseguir nossos anseios. Maravilha. Agradecer o convite. Muito obrigado. Vai E lá, você, Bruno. Bruno, vai também entrar. Vamos lá, vamos invadir a BI, vamos dar fã de novo lá, vamos Pô, colocar. com certeza. Com certeza. A primeira vez que eu fui na BI, eu fiquei encantado, cara. O prédio da BI, sensacional. Foi um evento que deu um respiro também para o jornalismo. Foi quando eu estava trabalhando no Intercept Brasil na época. Foi no meio da Vaza Jato, aí teve ação na ABI em defesa do Glenn e dos jornalistas do Intercept. Cara, aquilo foi sensacional. Eu me arrepio até hoje de falar, disso, porque foi um dos meus melhores momentos enquanto jornalista estar participando daquilo ali. Sobre isso, pô, Hélio, nem preciso comentar nada, né? Falou que é meu fã, pô, eu era o fã do Hélio quando eu ainda estava engatinhando, então acho que eu sou muito mais fã dele do que ele meu. Chico desde que eu conheci o Chico, tem sido uma grande representação para mim também, um companheiro muito, muito bacana, um grande incentivador do meu trabalho no jornalismo e também dessa minha participação na ABI, também em outros veículos, outros meios, né? Então, sou muito grato ao Chico também. Muito obrigado, Andréia, também pelo convite, por esse espaço. Estar falando com vocês é muito importante. O Hélio já frisou toda a importância e o tamanho da ABI, a gente se sente representado com isso, né? E é isso, acho que muito feliz da gente estar dando espaço para a comunicação comunitária, dando espaço para os comunicadores jovens também, né? Como eu, que acabam trazendo um respirozinho para o meio, né? Conseguem contribuir com os 50 centavos de informação, seja sobre atualização no mercado para a internet, seja como a gente está levando as pautas hoje em dia. Enfim, é isso. Agradecer demais pelo espaço. Obrigado, gente. Então tá, vamos divulgar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijos.